Boa tarde, bom dia, boa noite, professora. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar, né, o trabalho falando sobre sistemas digestório. E vamos lá. Nossa primeira integrante que vai apresentar é Júlia, começando pela boca. Sistema digestório. A digestão é extracelular. O sistema digestório é completo, formado por um longo tubo que se estende da boca ao ânus. Entre a boca e o ânus vamos encontrar os seguintes órgãos intermediários: faringe, esôfago, estômago e intestinos, delgado e grosso. Fazendo parte do sistema digestório, existem glândulas anexas, produtoras de secreções que são lançadas no tubo digestivo, auxiliando no processo da digestão. São elas as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Boca. A boca é a cavidade destinada a ingerir os alimentos na qual ocorre a mastigação e a insalivação dos mesmos. Na boca são encontrados os dentes, a língua e as glândulas salivares, órgãos que auxiliam no processo da digestão de alimentos. Os dentes auxiliam na trituração e mastigação dos alimentos. A língua é um órgão musculoso. Na sua superfície, há corpúsculos táteis e quimiorreceptores. A língua participa da deglutição dos alimentos, contribui para a articulação das palavras e é o órgão sede do paladar. Glândulas salivares. São três pares de glândulas: as parótidas, as submaxilares e as sublinguais. Sob o estímulo do cheiro e do sabor dos alimentos, as glândulas salivares produzem a saliva, que apresenta em sua composição a enzima petialina, ou amilase salivar, a qual atua, por sua vez, sobre o amido, iniciando sua digestão, transformando o amido em maltose. A saliva lubrifica e dilui os alimentos, facilitando sua mastigação, gustação e deglutição. A faringe. A faringe é um canal muscular que empurra alimento para o estômago. Pode passar aí, bandeira. Para chegar até o esôfago, aí depois a faringe passa para o esôfago. Aí o esôfago fica a epiglose, que é um canal que impede que o alimento passe para o sistema respiratório. Passa aí, bandeira. O estômago. O estômago é uma região dilatada e muscular do canal alimentar. Na saída e na entrada do estômago fica o esfíncteres, que tem a função de controlar o volume que entra e o volume do alimento que entra e sai. O alimento armazenado no estômago sofre a ação do suco gástrico. Intestino delgado. No intestino delgado é onde ocorre a maior parte da digestão. Ele é um órgão com um órgão tubular com cerca de 6 metros de comprimento. Esse órgão sofre uma ação substantiva que é produzida pelo pâncreas e pelo seu fígado, e há uma absorção grande de parte de nutrientes e água. O intestino delgado é dividido em três regiões: o duodeno, que é a região onde são lançadas as substâncias produzidas pelo pâncreas, como o suco pancreático, cujas enzimas atuam, por exemplo, na digestão de proteína, e pelo fígado. A bile atua na emulsificação das gorduras que posteriormente são digeridas com a opção de enzimas específicas. Em seguida tem o jejuno, que não apresenta um limite muito definido. Em muitas partes é descrito o julgamento com o hileno. Falando no hileno, o hileno forma a maior parte do intestino delgado. Essa região representa diversas alças que se prendem na parede do abdômen por meio de um órgão denominado micentério. Essa porção do intestino também é responsável pelas etapas finais da digestão, pois produz um suco intestinal com diversas enzimas, como a lipase, desculpa, que atua na digestão de lipídios, e a lactase, que faz a quebra de lactose e glicose, isso, perdão. Intestino grosso. O intestino grosso faz parte do sistema digestório e é onde ocorre a última etapa do processo digestivo, a absorção de água e a formação da massa fecal. O intestino grosso tem aproximadamente 1,5 m de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. O intestino grosso é dividido em quatro partes: o seco, o cólon, o reto e o ânus. O seco
O seco é a primeira parte do intestino grosso e serve como ligação entre o intestino delgado e o colo. Entre o íleo e o seco existe uma válvula, que é a válvula ileocecal, que impede o refluxo do material que já foi conduzido para o intestino grosso. É nele também que se localiza o apêndice cecal, onde ocorrem as atividades de células de defesa e onde se abrigam diversas bactérias que auxiliam na digestão. Quando o apêndice passa por processo inflamatório, o indivíduo desenvolve a apendicite. Esse é o quadro inflamatório que pode causar retirada cirúrgica do apêndice. O cólon. O cólon é a parte mais extensa do intestino grosso e pode ser dividido em ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. A diferença entre cada uma delas é apenas a posição delas em relação ao abdômen. A função do intestino grosso é absorver a água ingerida e aquela proveniente de secreções digestivas, como por exemplo a saliva que se junta ao alimento durante sua passagem pelo tubo digestório. Além da absorção, o intestino grosso também é responsável pelo armazenamento e pela eliminação da massa fecal. Após passar pelo intestino delgado, o material alimentar restante é lançado ao intestino grosso. Todo esse material está em estado líquido e é empurrado pelo lado direito e transversal do cólon, enquanto a água está sendo absorvida. Nessa etapa existe também a flora bacteriana intestinal, decompondo compostos alimentares que não foram digeridos. Ao chegar no lado esquerdo, o bolo fecal fica armazenado já numa consistência mais sólida e menos líquida. Conforme o acúmulo aumenta, ocorre a dilatação do cólon. Este é um dos estímulos para que o intestino se contraia e comece o processo de expulsão do bolo fecal. Mais à frente, na região do reto e do canal anal. Também o intestino apresenta 4 camadas mucosas. 4 camadas, na verdade, que é a mucosa, submucosa, muscular dupla e membrana serosa. A camada mucosa está no interior do órgão e possui glândulas que secretam lubrificantes que facilitam a passagem do bolo fecal. A submucosa é formada de tecido conjuntivo e tem em sua extensão numerosos vasos sanguíneos e linfáticos. A camada muscular dupla é formada por uma dupla camada de músculos e a membrana serosa é a camada mais extensa do intestino grosso e o recobre por completo. Chegando por fim do processo, a gente tem um reto, que tem cerca de 15 centímetros de comprimento e o seu diâmetro varia de acordo com a parte em que se encontra. Na parte mais dilatada, a ampola retal armazena as fezes até que elas sejam eliminadas do organismo. Ao final do reto, nos últimos 2 ou 3 centímetros, está o canal anal, onde se encontram os esfíncteres, músculos responsáveis pela defecação. E por fim a gente chega no ânus, que é a conexão do intestino grosso com o meio externo. Recebe a ação dos músculos que controla a passagem das fezes e o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo. E é isso, professor. Obrigado pela paciência e até a próxima.